Fala devs, beleza? Nessa videoaula nós vamos estar ensinando para vocês o essencial sobre a biblioteca Pandas do Python. Mas para que serve ela e o que é essa biblioteca? Mas antes de falar disso, vocês podem baixar essas bibliotecas usando tanto o Conda, se vocês estiverem usando o Anaconda, que é basicamente usar o comando conda install pandas, ou se vocês preferirem pelo pip, simplesmente pip install pandas, beleza? Agora seguindo, voltando ao que é. O Pandas ele tem como finalidade ajudar na manipulação e no tratamento de dados por meio do Python. E para isso ele usa uma estrutura, um objeto próprio, que é o chamado Data Frame. Beleza? E como funciona, como é organizado esse Data Frame? Esse Data Frame basicamente ele se parece com uma tabela de Excel, para ficar mais claro, que ela vai ter tantos índices na coluna quanto nas linhas, como vocês podem estar vendo aqui na imagem. E é por meio dessa estrutura que você vai poder fazendo inúmeras manipulações e tratamentos para ter seu dado limpo, ou chegar num dado específico no final do seu programa. Certo? E a ideia é que o Pandas ele aceita a transformação de dados, de base de dados ou estruturas de dados para o formato data frame. Então, por exemplo, você pode converter dados do SQL ou um arquivo JSON ou um CSV para um data frame, fazer a manipulação, o tratamento desses dados e depois transformá-los de volta em algum outro tipo de dado, ou jogar para alguma base de dados que você deseja, por exemplo, um Excel. E agora, devs, vamos lá um pouco para o CSV para trabalhar um pouco na prática essa biblioteca que é o Pandas, beleza? Tranquilo, devs, eu já estou aqui no VS Code e para a gente poder estar praticando um pouco o Pandas, eu vou estar utilizando como base de dados uma tabela em HTML aqui, que até o próprio site do Pandas usa como um exemplo dentro dele, que é esse site aqui que ele indica para a gente quais foram os bancos americanos que faliram durante os anos. E aí ele traz informação sobre o nome do banco, a cidade que estava, o estado. Esse deve ser algum código específico do banco, eu não sei o que quer dizer. Qual que foi a instituição, a organização que adquiriu o banco, e se houve alguma instituição que adquiriu alguém, a data que foi encerradas as atividades do banco específico, perfeito? Então, a primeira coisa que a gente tem que estar fazendo para poder ter acesso a esse HTML aqui é só copiar o URL da página para a gente poder utilizar esse URL no nosso código. É muito simples, já vou mostrar para vocês. Então, começando aqui com o nosso código aqui no VS Code, eu vou inicialmente importar a biblioteca, então eu vou dar um import pandas. E a gente, como padronização, costuma dar o nome da biblioteca pandas com PD para facilitar. Beleza? Então, vou dar dano aqui. Eu vou estar criando uma variável que chama URL, que é onde a gente vai estar deixando o endereço do site aqui, que a gente vai estar extraindo aquela tabela. Então, depois disso, eu vou estar criando outra variável que eu vou chamar de DFS, ou seja, Data Frames, no plural. E por que disso? Porque eu vou estar utilizando, dentro da biblioteca Pandas, então que eu chamei de PD, eu vou estar utilizando aqui a função que chama readHTML, que essa função aqui ela vai me devolver uma lista de data frames dependendo da quantidade de tabelas em HTML que tiver naquele site. Então a ideia é que esse site específico só tem uma tabela em HTML. Então ela vai desenvolver uma única variável dentro da lista dessa nossa lista. Então minha variável DFS vai ser uma lista com um único data frame. Então simplesmente essa função recebe como parâmetro o endereço. Então eu vou estar aqui jogando o URL para ele. E só isso aqui ele já vai estar me devolvendo aquela tabela. E a gente vai poder estar trabalhando com esses dados dentro aqui do Python utilizando o Pandas. Então, só por questão de didática, eu vou estar mostrando para vocês o que é essa nossa variável aqui. Então, vou estar rodando rapidamente aqui. Beleza, devs? Então, como vocês podem ver agora que eu rodei, ele criou uma lista, vocês podem ver aqui pelo colchetes, ele fecha o colchetes aqui e abre o colchetes aqui. Então, como vocês podem ver, esse aqui é o nosso data frame, que vai ter aquelas mesmas colunas da tabela aqui no nosso site, então o nome do banco, a cidade, o estado, aquele código que nós não sabemos o que significa, a instituição que adquiriu esse banco que faliu e a data que o banco faliu. Beleza?
E como vocês podem ver, essa tabela, né, em HTML tem 561 linhas, né? 560 mais a linha 0, 561. Perfeito? Então, 561 linhas. Então, para a gente poder estar trabalhando com esse data frame, eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar de df, que a gente usa como padronização para os data frames também, né? Geralmente em exemplos, quando a gente está trabalhando com pandas. Então, eu vou falar que meu data frame vai ser igual ao meu dfs, e vou estar pegando só o primeiro objeto dentro da lista, que é o data frame. E a ideia é que para a gente poder manipular agora, limpar esses dados, trabalhar com eles, existem inúmeras bandeiras, inúmeras ferramentas dentro do Pandas. A gente não consegue estar englobando todas dentro de um vídeo, né, que é inicial, mas eu vou estar dando alguns exemplos para vocês entenderem como a gente pode estar fazendo esse tipo de manipulação. Então, a primeira coisa que a gente pode estar criando aqui é retornar apenas uma das colunas. E simplesmente isso a gente pode pensar como se fosse uma lista. Então, para trabalhar com os índices, se eu chamar o nome do meu data frame e abrir colchetes, e coloquei o nome de uma coluna, por exemplo, a gente pode colocar aqui o nome do banco, vocês vão ver que ele vai me retornar unicamente essa coluna em específico. Então, esse é um exemplo. Eu vou estar rodando aqui para vocês poderem ver. Beleza, como vocês podem ver, ele retornou para a gente somente aquela coluna que chamava Bank Name. Então, como vocês podem ver, ainda tem 561 linhas, mas isso devolve a informação daquela única coluna específica. Perfeito? E caso a gente queira, né, selecionar também pela linha, né, pelo índice das linhas, não pelos índices das colunas, a gente abre novamente colchetes e seleciona qual linha a gente quer. Então, por exemplo, eu vou estar selecionando a linha aqui 5, né? Que tem índice 4. Então, Louisiana aqui. Perfeito? Vou estar rodando aqui para vocês verem. Como vocês podem ver, ele me devolveu aqui a informação da coluna que tem o nome Bank Name com índice da linha 4. Então, como a gente já esperava, ele devolveu para a gente Louisiana. Não, Louisiana nada, né? Estou viajando. Vocês entenderam, devolveu o nome desse banco aqui. Beleza? Então, além disso, a gente pode criar especificações na hora da seleção. Então, ao invés... Então, eu vou criar uma variável aqui só para ficar mais organizado. Então, a ideia é que a gente pode também fazer alguns tipos de filtros usando data frame. Então, a gente pode supor, por exemplo, que nós queremos que dentro daquele data frame ele devolva para a gente somente aqueles bancos que não foram adquiridos por nenhuma instituição. Perfeito? E qual que é a sintaxe? Uma das sintaxes por trás disso. Porque, como eu disse antes, tem inúmeras formas de você fazer isso. Tanto que eu vou estar recomendando no final do vídeo, mas vou estar antecipando um pouco, que eu recomendo que vocês acessem o site do Pandas, que eu vou estar deixando aqui no link da descrição, que dê uma passada, pelo menos, pela aba da introdutório, né? Dos primeiros passos. Acho que vale muito a pena como complemento desse vídeo. Então, voltando, né, como é que eu faço aqui um filtro, por exemplo, foi o que eu disse, eu quero pegar somente aqueles bancos que não foram adquiridos. Então, a sintaxe aqui, novamente. Eu chamo meu data frame, que é df, abro colchetes, chamo meu data frame novamente dentro do meu colchetes, seleciono a coluna pelo qual eu quero filtrar. Então, nesse caso, eu vou estar querendo filtrar a coluna pelo nome que foi adquirido da instituição. Beleza? E agora eu não me lembro de cabeça, mas no site ele mostra aqui pra gente. Aqui, vamos ver se eu acho. Aqui, ó. Então, é assim que ele especifica quando o banco não foi adquirido por ninguém. Então, basicamente o que a gente está falando aqui é que, para o meu data frame df, eu quero que a coluna, que é de quem adquiriu a instituição, seja igual a essa string aqui, que é o que dentro dessa base de dados ele está falando, se refere aos bancos que faliram e não foram adquiridos por nenhuma instituição. Então, eu vou dar dando um print nesse filtro, essa nossa variável filtro. Vou estar rodando aqui novamente. E como vocês podem ver,
ele devolveu para a gente um data frame com somente as instituições que não foram adquiridas por ninguém. Então a gente pode ver que essa nova bank, que terminou nessa data aqui, né? Terminou em outubro, não foi adquirido por nenhuma instituição. Beleza? Agora a gente pode, por exemplo, juntar os dois filtros. Então, para fazer isso, uma das maneiras agora a gente vai estar repetindo aquele processo. Então, eu quero selecionar, dessa vez, não apenas uma única coluna, mas mais de uma coluna. E agora eu vou até estar trocando a ordem delas para vocês verem que é possível. Então, para isso, eu vou estar abrindo aqui, novamente, meu colchetes. Antes, vou estar abrindo outro colchetes dentro desse. Tá. Copiando o nome dessa coluna aqui. Copiando o nome dessa outra coluna, que são as que eu quero que ele me devolva. E vou estar rodando aqui. Como vocês podem ver, ele me devolveu aqui as duas colunas que eu queria, com apenas as instituições que não tiveram, né, não foram adquiridas por ninguém. Como vocês podem ver, novamente está aqui. Beleza, né? Depois que a gente fez esse filtro, a ideia é que a gente possa agora devolver, né? Depois que eles foram tratados esses dados, como disse antes, a gente pode devolver esses dados tratados para alguma plataforma, para alguma estrutura de dados, até mesmo, por exemplo, para o Excel ou para um SQL, por exemplo. Então, nesse meu caso aqui, eu vou estar devolvendo ele para uma pasta, mais especificamente uma área de trabalho, no formato de Excel. E para fazer isso é muito simples. Eu vou estar usando uma função do Pandas, né? Chama. Então, eu vou estar primeiro chamando, né, a minha variável que chama filtro, e vou estar chamando a função que chama toExcel. Perfeito? Bem didática. A ideia é que dentro dessa minha função eu vou estar passando para ela o meu path, né, o caminho que eu quero criar esse meu arquivo em Excel. E a ideia é que dentro dessa questão da criação desse Excel, eu poderia não somente criar um arquivo em Excel, mas eu poderia já devolver esses dados para um arquivo em Excel já existente, ou manipular esses dados dentro que estão no Excel. Então, tem uma série de outras opções também que vocês podem estar trabalhando, né? Especificar qualquer sheet, se você quer que devolva os índices da coluna ou os índices das linhas que estão no data frame, se você não quer isso. Então, tem uma série de outras opções que você poderia estar utilizando, mas vamos estar simplificando aqui e vamos estar passando somente o path, beleza? Então, para mostrar para vocês aqui, tem os Excels que já estão aqui, beleza? Então, vocês verem que eu vou estar criando um novo. Então, a ideia é que eu vou estar copiando o meu path. Então, depois que eu passei já meu caminho, eu vou estar dando o nome do meu arquivo aqui. Eu vou estar chamando de dado filtrados.xlsx, que é para indicar, né, que vai ser um arquivo em Excel. Dados filtrados. E vou estar rodando aqui novamente. E vocês vão ver que ele vai criar um arquivo em Excel que não existia. Beleza, terminou, devs? Vamos abrir aqui, como vocês podem ver. Está aqui minha planilha em Excel, chamada dados filtrados, que foi o que eu criei, .xlsx. Vou estar abrindo ela aqui para vocês verem. Deixa eu abrir. Perfeito. Como vocês podem ver, ele devolveu para a gente, né, a data de fechamento, o nome do banco, daqueles bancos que não foram adquiridos por ninguém. E como eu citei antes, vocês podem ver que ele devolveu também o índice, né, correspondente do data frame para cada linha e também o nome das colunas. Isso aqui é opcional, vocês poderiam estar retirando na hora da devolução. Também poderiam escolher qual sheet que você quer devolver e etc, como eu tinha dito. Mas, por hoje é só, devs. Como eu já disse antes, eu recomendo muito que vocês entrem no site do Pandas e deem uma olhada lá.